Sampaio Corrêa já iniciou semana do Ituano. O confronto será no próximo sábado, às 18 horas e 30 minutos. CBF considera como crime o que aconteceu na Ilha do Retiro. O vice-presidente executivo da CBF, Flávio Sveiter, fala aqui no canal Laércio Costa Narrador. A súmula de Rafael Claus. A súmula do árbitro Michael Matos Nunes para São José e Moto pela Copa FMF. Tudo isso aqui no canal Laércio Costa Narrador. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. O Campeonato Brasileiro pega no fogo a partir de agora, principalmente pelos últimos acontecimentos na Ilha do Retiro e também lá no estádio Castelão, no Ceará. Creio que o STJD vai pegar pesado contra o Sport Recife. Falo já sobre esse assunto. Que eu quero começar aqui também, galera, pelo Sampaio Corrêa Futebol Clube. A Bolívia querida, que vai entrar em campo, o professor Leonardo Condé, aguarde, porque o professor Leonardo Condé está organizando o Sampaio para surpreender o Ituano nesse jogo do próximo sábado, no 9 de junho. Se os jogadores estiverem animados, eles colocarem na cabeça que é o jogo da vida de cada um e que é preciso que você vença, e vencendo é dessa forma, mostrando o talento dentro de campo, creio que o Sampaio Corrêa vai dar um passo muito positivo nesse confronto. E eu acredito, você sabe disso que eu acredito. Agora, minha torcida, o seguinte, vamos ouvir o Catatal, meu craque, diretor Acácio Costa. Catatal está animado, um pouquinho da sua trajetória, que está inclusive na TV Sampaio. Então vamos mostrar um pouquinho aqui do Catatal. Catatal, muitos eu acho que já sabem, né? Você tem uma história muito bonita, ex-guardador de carro no Rio de Janeiro, lá no Leblon. E hoje você está aqui no Sampaio Corrêa, um clube grande do Nordeste, e disputando aí uma vaga pela Série A. Como você disse, eu me orgulho disso, né? E é muita superação, não só para mim, como para minha família. Fui guardador de carros e lavava carros também, ajudando meu pai quando comecei com 12 anos. Hoje, aqui no Sampaio, conquistando meus objetivos, e sempre falei para todos os meus amigos e para quem se aproxima de mim, para nunca desistir dos seus sonhos, que Deus é fiel. E agora, galera, o papo é muito sério, porque é súmula do árbitro da partida entre Sport e Vasco da Gama. Já saiu essa súmula, estava todo mundo esperando a súmula do Rafael Claus. E olha só o que ele carrega na súmula, galera. Atentamente, estamos mostrando para você. Durante a comemoração do gol da equipe do Vasco da Gama, próxima à torcida do Sport, muitos objetos foram atirados ao campo de jogo em direção aos jogadores. Entre eles, pedras, chinelos, tênis, isqueiros e copos com líquido. Nesse momento, a torcida do Sport estourou o portão atrás do gol, onde defendia a equipe do Sport. E começa uma invasão de muitos torcedores, não somente pelo portão, mas também por outros pontos da arquibancada. Informo que os mesmos agrediram jogadores visitantes que imediatamente correram para o seu vestiário. Um senhor e uma senhora bombeiros civis que estavam trabalhando próximos ao portão, inclusive continuaram sendo agredidos após a senhora já estar caída e o senhor tentando protegê-la. Que covardia, hein? Após observarmos todas essas ocorrências, vermos muitos torcedores sendo atendidos dentro do campo de jogo e por sentirmos falta de segurança, nos dirigentes ao vestiário de arbitragem, onde me reuni com os dirigentes Augusto Carreiras, do Sport, ele é o vice-presidente, e Paulo Braques, do Vasco, os treinadores Claudinei Oliveira, do Sport, e Jorge de Amorim Campos, do Vasco, e o tenente-coronel da Polícia Militar, Washington Souza, CPF 021-455-744, dígito 84, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte futebol. A partida foi encerrada. Informa ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado. Cabe o registro que as expulsões dos jogadores do Vasco da Gama no campo específico da súmula para o tempo das expulsões, inserir o tempo aproximado dos fatos
já que, como explicado, não pude apresentar o cartão no campo de jogo. E ele informou que expulsou o Ranieri, o Raniel, né, do Vasco da Gama. Então essa é a súmula do jogo. Pegou pesado, o Sport deve ser punido. Agora nós vamos mostrar para você aqui o que falou o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que é ex-presidente do STJD, hoje ele é presidente executivo da CBF, Flávio Sveiter, jurista. Então veja o que a CBF está dizendo. Considerou como crime o que aconteceu na Ilha do Retiro, falando Flávio Sveiter. O presidente Edinaldo determinou imediatamente o envio da documentação para os órgãos de segurança pública locais, para o Ministério Público dos Estados, para que eles analisem o aspecto criminal, porque o que aconteceu ontem foi um crime, e também determinou que se encaminhe toda a documentação para a Justiça Desportiva, para que eles analisem também a responsabilidade sobre o âmbito esportivo e o âmbito disciplinar. Nós esperamos que o STJD entenda a urgência e analise isso quanto antes. Uma das penas previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva é a interdição do estádio caso não haja condições de segurança. Então cabe à Justiça Desportiva analisar isso e eventualmente aplicar essa punição. Isso quer dizer que o Sport Recife não jogará mais na Ilha do Retiro, nem tem como. E olha, moçada, eu tive acesso a uma imagem do Messi, eu não tenho essa imagem para mostrar nesse momento para você, se meu diretor tiver, pode colocar na tela, o Messi colocando em um dos jogos, ainda ele atuando pelo Barcelona, estava sendo bastante vaiado, e quando ele marcou o gol, ele foi na torcida do Real Madrid e tirou a camisa, virou e mostrou a camisa 10 para a torcida, levantando os braços, mostrando para a torcida, né? E não houve essa reação, não houve essa reação grotesca, animalesca, que a gente observou ontem no esporte. Civilidade está faltando para nós no esporte, porque na Europa eles não dizem nada, ficam calados tranquilamente. Aqui é mais sangue quente, os torcedores são muito exaltados. Bom, a gente tem que sim que não aliviar para a torcida tem sim a sua culpa, muita culpa. Se o jogador hoje não puder mais comemorar onde ele quiser no estádio, é falta de respeito e comemorar. Eu acho que o torcedor, assim como ele vai ao torcedor, o jogador dentro de campo, assim como ele pega no pé do torcedor, do jogador dentro de campo, ele tem que depois aceitar a reação do jogador dentro de campo, né, numa comemoração de gol. Isso é perfeitamente normal no espetáculo de futebol. Eu não acho que seja desrespeito. Agora, se ele fez outro tipo de gesto, como disse o presidente Augusto Carreiras, o vice-presidente, aqui ainda no conteúdo anterior a gente trouxe aqui para você, que nenhuma imagem até agora mostrou isso, mostrou apenas os jogadores do Vasco comemorando, jogadores reservas com o Raniel, sem camisa lá, com o braço erguido para a torcida do esporte. Confesso que não vi, gostaria muito que, se alguém tivesse esse vídeo, mostrasse. Eu acho pouco provável que isto tenha acontecido de um jogador profissional, que dizem que já foi do Santa Cruz na base há muito tempo, por isso ele foi lá na torcida do esporte comemorar. Dizem, não estou afirmando nada. Agora, galera, quero trazer também aqui para você a Copa FMF. Nós vamos ficar ligados aí nesse todo esse problema. Para nós, por que eu trouxe muito isso aqui? Porque isso interessa ao Sampaio Corrêa. Nós estamos brigando pelo acesso à Série A. Então, todo o movimento do esporte a partir de agora, e pode ser até que o esporte venha a perder os pontos, e aí complica a situação de vez. Já ficou bom para o Vasco esse empate, porque depende só do Vasco, com 2 jogos seguidos em casa, um contra o Ituano e outro contra o Sampaio Corrêa, aí depois vai sair para jogar fora. Então, galera, isso é muito importante para o Sampaio, por isso a gente vai render muito esse assunto. Qualquer novidade eu vou trazer aqui no canal, importante demais. Agora a Federação Maranhense de Futebol está sendo muito criticada por não ter tido o jogo do Motoclube São José neste domingo no Estádio Castelão. São José só conseguiu registrar no bid da CBF 9 jogadores. E a gente mostrou isso aqui também para você no conteúdo de sábado. No domingo não teve jogo, o Motoclube aproveitou, foi para o campo, todos os protocolos foram feitos, o Moto apresentou a relação dos jogadores em súmula. A relação que o Moto levou para o campo foi Lucas Negueba dos Santos, Dani Vilagra,
Bochecha, César, Ronald, Ítalo, Anderson, Romarinho, Xande, Ítalo, Vitor Renan, Marcão, Blaide, Harrison, Pedro Luiz, Marcelo, Enzo, Valdenilson e Luiz. Então, Luiz Carlos Silva. Esses foram os jogadores relacionados pelo Motoclube de São Luís. E o time rubro-negro maranhense, então, o árbitro do jogo foi o Michael Matos Nunes, ele colocou em súmula também e disse o seguinte, aqui, vou ler aqui o que ele colocou aqui. Depois de tudo isso, o árbitro da partida foi Michael Matos Nunes, Aelson Almeida, Elson Araújo da Silva, foram os assistentes, Roberto Santos e Silvio Eduardo Silva e Silva foi na lista do campo, o quarto árbitro foi o Roberto Santos. Ele colocou exatamente aqui na partida o seguinte, o técnico Paulo Kobayashi, preparador físico, o Motoclube de São Luís, todos aqueles que foram lá, toda a súmula. Aí ele colocou na observação o seguinte, informa a equipe do São José de Ribamar não compareceu no local e horário previsto para a realização do jogo, foi aguardado o tempo regulamentar sem a presença do visitante. Motivo de atraso no início e o reinício de acréscimos. Informo que a equipe São José não compareceu no local e horário previsto para a realização do jogo. Foi aguardado o tempo regulamentar sem a presença do visitante. Isso aqui vai para o tribunal. A priori, o São José perdeu o jogo, né? Porque está no regulamento, dizem 1-0. Outros não, é 3-0. Mas no regulamento está dizendo que é 1-0. Então, mais uma falha aí desse regulamento que passa desapercebido pelos dirigentes de clubes nesse momento, quando é importante. Existem detalhes em regulamento de futebol que você acha pouco importante, você não dá tanta importância para o caso, aí esse caso exatamente acontece. E agora? Né? Como é que vai ser resolvido? De qualquer maneira, o outro jogo aconteceu, que foi em São Mateus, e o Maranhão Atlético perdeu muitas oportunidades, e fez 1-0, aí no segundo tempo, no finalzinho, foi penalizado com o gol do Juventude Samas. E aí o jogo foi 1-1, o único jogo realizado. No próximo meio de semana agora teremos o IAP estreando contra o Pinheiro e o Moto jogando no fim de semana diante do Juventude. Nós vamos trazer ainda os jogos que estarão acontecendo para você nesta semana, no próximo conteúdo aqui no canal LCN. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo, são muito importantes para o fortalecimento do canal. Grande abraço a todos, estamos de olho na Série B, de olho na Copa FMF. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.